Bom, entender os fenômenos sobrenaturais, o comportamento paranormal e a mente humana são algumas das questões que muitas pessoas gostariam de compreender. A parapsicologia é a ciência que busca explicações através dos fenômenos inexplicáveis, como aqueles que a gente vê às vezes em filme de terror. Mas nada de pânico por aqui não, porque nós vamos saber mais sobre alguns temas de arrepiar, lógico, mas sem susto. A partir de agora, com a ajuda da parapsicóloga Adriana Borges. Obrigado por ter vindo, meu amor. Não levante, fique aí mesmo. Deixa que eu falo você. Ah, bom. Obrigada. Ela está acomodadinha, tudo. Você está bem, querida? Eu estou ótima. Oh, bom. Obrigada pelo convite. Imagina, nós temos um amigo comum que faz aniversário. Hoje, fez aniversário dia 29, na realidade. Beijo pra ele. Rogério Castilho. Castilho, tô com saudade de você, sumiu da minha vida. Beijo pra você. Ele viaja muito, né? Eu sei. Por isso. Bom, Adriana, vamos começar. Você vai começar esclarecendo que tipo de fenômenos a parapsicologia estuda. Tá. A parapsicologia ela vai estudar principalmente 3 tipos de fenômeno, Rony. Nós temos os fenômenos de PES, que a gente fala, percepção extrasensorial. Nós temos os fenômenos psicapa, que é a capacidade, ou psicocinesia, que é uma outra terminologia, né? Que é a capacidade da mente atuar sobre a matéria. Tá. E existem os psiteta, que são experiências que dizem ter com o espírito e outras visualizações, que essa linha científica acaba não entrando, se aprofundando muito. A própria Universidade de Moscou teve uma faculdade de parapsicologia, que essa coisa não é, como as pessoas falam, não é nada místico, é científico. É científico. O Joseph Heine foi o primeiro a estudar sobre isso já nos Estados Unidos, né? Então ele fez vários testes, né? Pesquisando, constatando, né? Então, tem essas comprovações, sim. Você falou de 3 vertentes da parapsicologia. Isso. Tem alguma que seja sua? Sim. Existe a católica espírita e a científica independente. Eu me formei por uma linha científica independente. Qual que seria a visão deles? Que isso é um potencial normal e natural do ser humano. É até interessante esse tema, Rony, até para o seu público, que é um pessoal inteligente para assistir seu programa, claro. Então, a gente tem que falar para as pessoas que a paranormalidade, ela está presente no dia a dia. E é muito mais comum do que se possa imaginar. É mesmo? Muito. Quantas vezes você não pensou numa pessoa e estava anos sem ver, por exemplo, está anos sem ver o Castilho e encontra hoje a gente falando sobre isso, né? Mas eu penso numa pessoa e ela me manda uma mensagem, eu tenho notícias dela. Isso já aconteceu comigo, inúmeras vezes. Isso é uma comunicação telepática. Agora, a parapsicologia também acredita que esses fenômenos são sempre produzidos pela mente humana ou existem outros fatores? A linha científica afirma que sim. Na realidade, nunca de maneira assim consciente. Apesar de haver a paranormalidade espontânea treinada. Sei. Existem exercícios. Uma coisa é outra. Isso. A paranormalidade espontânea, ela tem 3 origens. Então, a gente pode ser desencadeada através de um extremo sofrimento, ela pode ser hereditária ou ela pode vir da tranquilidade natural. São essas 3 explicações que a parapsicologia verificou que é possível acontecer a paranormalidade com as pessoas. Então, ou ela já nasce e desencadeia num determinado momento, ou ela pode ajudar a desenvolver. Na realidade, todos nós temos um potencial latente. Então, isso pode ser treinado, yoga, meditação, auto-hipnose. Então, a gente tem aí várias técnicas que podem melhorar isso. Sabe o que acontece? As pessoas não têm ideia do potencial que elas possuem. O nosso subconsciente é o nosso melhor amigo. Então, eu preciso colocar isso a meu favor. E é um conhecimento fantástico. Você tem ideia que 90% da nossa comunicação é telepática? 90%, chega a 90%. Eu sei que a gente usa muito pouco a nossa capacidade cerebral. Isso. Né? E que, por exemplo, eu já vi alguma coisa, por exemplo, aquele filme Carrie, a Estranha, Sei. ali tem um aspecto de telecinese, né? Sim. Que ela consegue mover objetos à distância. A gente está vendo aqui. Consegue mover objetos à distância só com a mente.
Ah, que coisa... Esse filme foi muito interessante. Muito. E de fato, isso existe mesmo? A pessoa... Tá. Aí já é um pouco grande demais, né? Na realidade, a telecinese é uma terminologia usada pela linha católica. Nós chamamos isso de levitação de objetos, ou até a pessoa tem capacidade, já foi comprovado que ela pode fazer tanto a levitação de objetos quanto do próprio corpo. Uau! Porque então, aqueles gurus indianos que levitam, é verdade. É verdade. Então, eles têm essa capacidade, né? Só que eles têm todo um treinamento. Você pode ver que esses monges chegam a realizar jejuns, né? Então, eles têm todo um treinamento para aperfeiçoar esse tipo de fenômeno paranormal. Bom, na verdade, na vida real, vamos falar da vida real, as pessoas conseguiriam levantar objetos pequenininhos que fossem? Através de um treinamento. A grande maioria... Tem a espontânea que você falou. Tem isso. Na realidade, assim, os fenômenos paranormais, normalmente, eles não são conscientes. Então, o paranormal, ele não consegue determinar em que exato momento isso vai acontecer. Normalmente, ele não tem um domínio, né? Isso é que eu dizia. Não, na realidade, pode haver um treinamento para fazer isso. Mas é aquilo que eu te falei. A pessoa fazendo as técnicas e trabalhando para poder fazer esse tipo de exercício. Mas a ciência já comprovou que é possível, sim. Adriana, você pode ser agnóstico, você pode ser ateu, você pode ser religioso, pode ser tudo que você quiser. Mas energia é uma coisa que você não pode desacreditar. Isso mesmo. Em nenhuma hipótese. Tudo na vida é energia. Até a matéria. Claro. Que é energia condensada, né? Isso é uma coisa energética. Com certeza. Não é? E a paranormalidade, ela não tem ligação religiosa, né? Ela pode acontecer em qualquer linha, em qualquer religião. Então, isso que as pessoas precisam desmistificar, Rony. Você estava falando, Adriana, há pouco da telepatia. Certo. Né? Quanto é a porcentagem? Chega a 90%. Rony, como é que se dá esse fenômeno? Na realidade, o que acontece? A telepatia, ela é uma comunicação e sempre existe o quê? Um emissor e um receptor. Então, ela não ocorre com a pessoa sozinha. Então, quanto mais próxima a pessoa é da outra, mais forte é essa comunicação. E você pode se comunicar telepaticamente com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E vamos dar uma dica para as pessoas, para o seu público, eu acho que é interessante. Eu posso melhorar relacionamentos com a minha telepatia. Então, por exemplo, porque assim, eu trago essa pessoa para a minha mente, né? Vamos supor, eu tive um desentendimento com alguém próximo, então eu faço um treinamento, fechando os meus olhos, acalmando a minha mente, trazendo essa pessoa, porque todos esses têm que baixar a onda cerebral. Então, eu sento, acalmo a minha mente e trago essa pessoa para a minha visualização. E vou conversar mentalmente com ela. Vou falar o que eu admiro nela, quais as coisas que nos unem. E vou acrescentar as coisas que eu gostaria que melhorasse o nosso relacionamento. Todo dia eu faço um pouquinho isso. Essa pessoa vai captar essa energia, pelo menos 21 dias, que é o tempo que a mente leva para absorver essa informação. Eu tenho relatos incríveis das pessoas que ouviram "Eu te amo" dos seus pais, que se aproximaram e melhoraram. Porque a parapsicologia é uma ciência muito moderna, apesar das pessoas não saberem. Sim. Ela virou, não sei se você tem esse dado, o Frei Albino Auresi foi o primeiro a usar a parapsicologia como terapia. Mas ela hoje eu faço tratamento com as pessoas, tendo esse conhecimento, e eu faço regressão de memória, eu faço diversas técnicas que podem ajudar, e começando a conhecer o quê? O básico da mente, o poder mental, e colocar isso a favor das pessoas. Uma outra coisa que eu queria perguntar a você, uma coisa muito pessoal. O que eu queria perguntar a você é o seguinte: você deve ter ouvido falar muito nos irmãos Corsos, né? Que são a distância. O meu melhor amigo é meu irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Se ele tem dor de cabeça, eu tenho. Isso. Se ele está preocupado com alguma coisa, eu fico preocupado. Se ele tem qualquer coisa, eu tenho... Que raio de coisa é essa?
a comunicação telepática, a ligação de vocês é tão forte que isso é capaz de... É impressionante isso. Tá vendo? 90% aí no seu caso. Uau! É. Então é melhor que ele fique bem para que você esteja bem e vice-versa, né? Pois é. É ótimo. Olha, tem uma franquia de um filme chamado Premonição que aborda exatamente essa coisa do dom da visão premonitória, né? Isso caracteriza o que se chama de fenômeno da clarividência? Nós estamos vendo aí. Tá. Vamos olhar aqui. Porque ele enxerga, né, o que irá acontecer. Sim. Esse filme é bem interessante. Na realidade, o que acontece? A clarividência, ela vai ter uma percepção além das imagens que a gente vê, né? Então, existe a percepção de ela prever, que a gente chama de pré-cognição, né? Que é antes de acontecer o fato, né? Pré-cognição ou pré-munição, no caso, estão falando da mesma coisa. Isso existe, de verdade? Existe. Nós temos paranormais fantásticos no Brasil e não sei se você tem essa informação, o Brasil é o maior celeiro de paranormais do mundo. Não sabia disso. Isso, temos esse dado também. Porque a gente está tão envolvido com... Sim. Dia a dia, loucura. Não, e com uma charlatanice. Sim, infelizmente. Então a gente sempre tem um pé atrás, né, Adriana? Olha, tem um outro filme que, e se fosse verdade, não sei se chegou a ver. Sim, que muito é um personagem bom, que é a Reese Witherspoon, ela sofre um acidente e a sua alma permanece fora do corpo por um tempo. A viagem astral, já ouvi falar muito nisso. Isso também é estudado pela parapsicologia? Sim, é estudado. Dentro da linha científica, a gente chama esse fenômeno de bilocação de consciência, mas ele é conhecido ainda como desdobramento, projeciologia, que foi um outro nome dado também, que é a nítida percepção de você se sentir em dois lugares ao mesmo tempo. E você sabia também que esse é um dos maiores, os estágios mais avançados dentro da paranormalidade e um excelente momento para fazer programação mental, Rony. Porque a pessoa atinge uma onda cerebral onde ela é capaz de emanar essa programação para ter mais facilidade de concretizar. Outro dia você fez uma entrevista aqui com uma pessoa falando sobre sonhos. E aquele sonho que vocês comentaram de estar caindo, isso também é um dos sintomas dessa bilocação de consciência ou viagem astral. É um dos estágios de estar caindo, de estar sendo perseguido, de ter a percepção que está crescendo. Às vezes a pessoa fica com sensação de formigamento ou sentindo como se o corpo, alguma das partes estivesse aumentando. Isso são um dos estágios da viagem astral, desdobramento, projeciologia. Agora, eu vou dizer, Adriana, eu não sou uma pessoa muito intuitiva, mas às vezes eu desconfio muito desse monte de charlatão que tem por aí. Existe alguma coisa que você possa diferenciar para o cara ficar esperto, que de repente está cheio de charlatão por aí, né? Tem bastante, infelizmente. Temos os bons e temos o que também não são tão confiáveis. Como é que você vai saber se é ou não? Hoje eu trabalho com testes e eu tenho algum conhecimento sobre isso, né, na realidade. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, quando a gente fala em charlatão, né, vamos falar então aí de previsão, né, que alguns fazem, né, na realidade, de pré-cognição, pré-munição. Então, assim, tomar muito cuidado com o que você abre, porque o que acontece? O paranormal, ele tem uma capacidade telepática muito grande. Então, se você vai com muita ansiedade, vamos dar um exemplo típico, uma pessoa chega lá e quer saber sobre relacionamento. Então, a pessoa já vai olhar como que você está, se você usa aliança, se você não usa aliança. Então, ela vai ter alguma... Não que isso seja um fator que vai impedir ou atrapalhar nisso, né? Então, você tem que ir aberto sem trazer tantas informações daquilo que você quer. Entendi. Porque ele vai captar telepaticamente aquilo que você quer saber e vai falar exatamente o que você quer. Então, é uma das maneiras que a gente pode utilizar para poder evitar algumas situações assim. Adriana Borges. Sim. Parapsicóloga. Obrigado por ter vindo, meu amor. Eu que agradeço, um prazer enorme. A televisão acaba rápido. A gente tem assunto aqui para uma noite inteira ainda, né, Rony? A plaquinha que ela tem na mão, que coisa Olha só. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço, Obrigado. um prazer.